Bem-vindos ao nosso mini curso. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente importa um programa do AutoCAD para a gente começar a levantar uma edificação. Então eu vou vir em Arquivo, Importar, e aí eu vou procurar dentro do meu computador o projeto que eu vou utilizar. Então eu vou buscar um projeto do AutoCAD para eu ter ele como referência. Vou pegar esse aqui, projeto base, importar. Ele enche essa caixinha, aqui eu vou fechar. E o desenho do meu projeto vai aparecer aqui em 2D, né? Porque agora que a gente vai fazer as elevações desse projeto. Pelo desenho da minha referência humana e pelo desenho do meu projeto, eu percebo que eles estão já em escalas diferentes. Então, eu preciso passar esse desenho que eu tenho aqui do projeto para a mesma unidade de medida dessa figura humana. Por que eu sei? Pelo fato da pessoa já estar dentro de uma unidade de medida. E aqui dentro da minha referência, a minha planta baixa está aqui, então eu consigo verificar que o tamanho dela não corresponde. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, vou selecionar o meu desenho aqui em 2D, venho nessa ferramenta que é a escala, vou clicar nela, venho nessa figurinha aqui, nesse cubozinho verde, quando eu clicar nele, ele vai ficar vermelho, eu vou clicar e vou digitar a medida de 10. Pronto, ele já aumentou, ou seja, se ele estava em outra unidade de medida, agora ele já está numa unidade de medida mais compatível. Aí eu vou conferir a medida. Como que eu faço isso? Ó, vou rotacionar com essa ferramenta orbitar, né? E venho aqui, aproximo, vou dar um zoom e vou medir. Venho aqui nessa fita métrica e vou medir para ver se eu tenho a espessura da parede certinha. 0,15, ou seja, ele está na unidade de medida de metro. Se eu quiser fazer a casa já na unidade de medida de metro, eu já consigo. Quais são as ferramentas que eu vou utilizar então agora aqui para poder levantar essa edificação em 3D? A primeira que eu utilizo é a ferramenta de retângulo ou a ferramenta de linhas, que eu consigo fazer o traçado da parede e a partir desse traçado da parede eu faço a elevação de cada uma dessas paredes. Então eu vou vir na ferramenta primeiro de linha, vou fazer o desenho, vou contornar aqui agora o desenho da planta baixa, do que eu quero. A partir do momento que ele é desenhado, ele vai criar essa área que a gente tem aqui. Então, ele vai ficar em azulzinho. Fiz essa aqui, primeira. Posso fazer igual eu falei, posso fazer com um retângulo, quando eu clico e puxo até a outra extremidade. Ó, vou fazer aqui de novo. Clico e puxo até a outra extremidade. Ou eu faço com a ferramenta de lápis. Então, quando eu faço isso, eu consigo perceber que eu formo uma cor aqui dentro do meu desenho. Ou seja, eu criei uma região que depois eu vou transformar essa região numa elevação. Então, fiz isso com essa parede. Agora, eu vou fazer com essa até terminar ela aqui. Então, eu vou fazer com um retângulo. Vou clicar nessa linha e vou clicar no lado oposto. Aqui na parede, nessa aqui eu vou clicar também, né, nessa janela. Vou clicar nessa e vou para o lado oposto. Fiz isso. Tá, eu fiz isso dessas paredes aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso levantar essas paredes. Vamos supor que a gente tem aqui de pé direito 2,80. Então, eu venho nessa ferramenta de push-pull, que é de empurrar ou puxar. Vou clicar nela. Vou pegar aqui, ó, esse primeiro pilarzinho. Vou clicar, vou puxar ele para cima. A medida ela vai aparecer aqui embaixo, onde está escrito distância. Quando eu solto, eu tenho que dar o valor. Então, eu vou colocar aqui 2,8, porque eu tenho 2,80 de pé direito. Dei o primeiro valor de 2,80. Agora, eu vou fazer o mesmo com o restante. Então, esse pedacinho da parede, vou puxar um pouquinho para cima e vou colocar 2,8. Aí, ela já vai levantar. Esse pedaço aqui, que é uma janela, eu não vou fazer ele com o tamanho, né? Eu não posso puxar 2,8. Então, vamos imaginar que eu tenho um peitoril de 1 metro. Então, eu vou puxar, vou digitar 1 e vou dar Enter. Para eu ver o desenho, vou vir aqui nessa ferramenta de orbitar e vou girar. Eu consigo ver o meu desenho. Fiz isso de novo. Venho aqui para ele puxar. Vou puxar aqui esse restante da parede. E o que eu posso fazer? Eu posso vir com ela até essa daqui, alinhar com ela e soltar.
Pronto, aí as paredes estão alinhadas. Agora um detalhe importante, eu tenho essas linhas que eu posso apagar e eu também preciso deixar elas todas sem essa... Elas têm que ficar todas com essa cor, parecendo um begezinho, um branco. Eu não posso deixar esse azul. Então, o que eu vou fazer? Eu venho com a setinha em cima dela, seleciono, vou clicar com o botão direito do mouse e vou colocar aqui inverter faces, para elas ficarem todas iguais. Eu sempre tenho que fazer isso com o desenho, porque quando eu levo para o outro programa para poder renderizar, né, que é criar aquela imagem mais real, se ela não tiver assim, ela não lê, o programa não lê o material que eu utilizei ali para poder fazer aquele desenho. Então fiz isso com todas. Aqui a última eu vou puxar de novo e vou colocar 2.8, que é a altura que eu usei. Então o que a gente tem aqui? Importante, uma porta e uma janela. Como que eu vou fazer essa altura? Aqui no meu desenho eu vou considerar uma altura qualquer, mas a gente tem que ver no projeto qual que é o tamanho que é a altura dessa janela. Vamos supor que essa janela tem 1,20 m. Então eu vou vir aqui na linha, eu posso vir aqui também na ferramenta de fita métrica, vou pegar essa linha de referência, vou puxar aqui 1,20 m, 1.2, e agora eu venho na ferramenta do lápis e vou desenhar o limite, vou apagar essa linha e vou puxar agora essa parte de cima aqui do meu desenho. Fiz o enquadramento da minha janela. Não desenhei a janela ainda, só fiz o vão. E vou fazer o mesmo com a porta. Então, a porta eu vou ter como altura 2,10. Então, eu vou puxar 2.1, venho de novo na ferramenta do lápis e desenho o limite da minha porta. Agora, eu vou puxar até aqui, nesse limite, né, o limite das duas paredes, e vou apagar essas linhas que estão sobrando aqui. Tomar cuidado para não apagar a região, ó, senão ele deixa a parede um buraco. Aí, quando eu fizer errado, eu venho aqui em editar, desfazer, apagar e ele volta. Pronto, fiz isso. Isso eu consigo fazer agora aqui no restante da casa inteira. Mas vamos primeiro procurar na internet uma porta e uma janela prontas para eu poder colocar elas aqui no meu desenho. Então eu vou vir aqui no programa, eu vou vir aqui em janela e vou vir aqui em armazém 3D. Ele vai abrir um site e eu vou procurar aqui, vou digitar janela e vou procurar um modelo de janela que eu quero utilizar ali naquela casa. Vamos supor que eu quero utilizar, deixa eu ver uma janela aqui. Pode ser essa janela aqui. Então, eu vou escolher a janela que eu quero. Aqui está 1,50 m por 1,40 m. Não tem problema a dimensão não, porque a gente consegue mudar lá. Vou fazer download dela. Vou colocar carregar no SketchUp direto? Sim. Ele vai carregar ela para mim e vai trazer ela aqui no meu mouse. Ó. A janela está aqui. Não preciso, ela está numa parede. Eu vou apagar a parede. Só que se eu clicar e apagar, ele vai apagar o desenho todo. Então, o que eu faço? É como se eu fosse desmembrar esse desenho para separar a janela da parede. Então, eu vou vir aqui, clicar com o botão direito do meu mouse e venho em desassociar. Quando eu faço isso, eu tiro a janela da parede. Então, eu vou apagar a parede, ficou só a janela. Para eu levar a janela toda, eu vou selecionar a janela toda. Agora, eu vou clicar de novo com o botão direito, vou criar um grupo para ela ficar uma coisa só. E vou levar ela para lá. Só que elas estão em posições diferentes. Então, eu vou girar essa janela para encaixar ela aqui. Então, eu venho aqui em rotar, né, que ele vai criar esse transferidor. Eu posso girar a janela de várias posições. Só que eu preciso girar ela nesse sentido do chão aqui, para ela encaixar nesse ponto aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui no chão. Vou primeiro especificar como que ela está exatamente nessa posição, cliquei e vou girar ela para outra posição. Aí eu clico novamente para ela ficar nessa posição. Agora eu vou mover. Então eu venho aqui em mover, pego essa pontinha da janela, aproximo e vou clicar nessa pontinha. Ficou muito maior. O que eu vou fazer? Agora eu vou escalar essa janela aqui dentro. Então ela já está selecionada, eu venho aqui em escala e vou
acertar ela aqui dentro. Eu posso vir por essa lateral, tentar puxar ela aqui, mas ela pode também não encaixar muito bem aqui por essa lateral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar acertar ela por essas extremidades. Eu vou pegar esse meio do retângulo, que é a janela, e vou puxar ele até aqui a beiradinha da janela, e vou pegar novamente o meio dessa lateral da janela e vou puxar ele até essa lateral. Então, ela encaixou aqui dentro. Aí eu vou ver como é que ficou. Pronto, tá a janela certinha aqui. Quero colocar uma porta. Então, agora eu vou lá em janela, armazém 3D e vou procurar uma porta. Digitei uma porta. Vamos supor que eu quero colocar essa porta aqui dentro do meu desenho. Então, eu vou baixar, sim, que eu sempre vou carregar ele aqui direto. Pronto, ela tá aqui. Só que ela veio com uma caixa, com uma medida, então, de novo, eu vou separar essas informações. Então, eu venho em desassociar, vou apagar essa cota, que eu não preciso dela, e posso criar o grupo de novo, mas aqui eu acho que ele não dissociou o grupo, e vou colocar essa porta lá. Ela já está na mesma posição, então eu vou só encaixar ela aqui. Lembrando que, igual é no AutoCAD, a gente pega um ponto de referência para colocar o outro ponto de referência aqui dentro. Ela também pode vir maior, menor. Se eu quiser mudar, vamos supor que eu quero colocar ela parecendo mesmo uma madeira, né? Que ela está aqui toda branca. Então, eu vou clicar nela 2 vezes. Ela tem que ficar com essa marcação, com esses pontinhos aqui. Eu venho nessa ferramenta de pintura e ele vai abrir uma caixa aqui do lado. Nessa caixa, eu vou procurar onde está escrito madeira. E vou selecionar dentro dessas madeiras que eu tenho aqui para poder pintar a minha porta. Então, pintei. Vou dar um ESC para sair e vou pintar o acabamento todo também. Então, eu tenho que selecionar, ele tem que ficar todo marcado para eu conseguir pintar. Já que ele forma um grupo, né? Como se essa porta formasse um grupo. Pronto, deu certo. Aqui está aparecendo quando eu mexo, mas é a parede que está ali que está aparecendo. Para eu diminuir isso aqui, eu vou mexer na escala. Que aí ela não vai aparecer mais. Pronto, então temos uma porta e uma janela. Com isso, a gente vai continuar fazendo aqui o nosso desenho. Então, em relação a isso, o que a gente precisa saber? As ferramentas que a gente utiliza mais. Então, o que a gente usa muito? O scroll do mouse, né, para aproximar ou para afastar, para dar o zoom naquilo que a gente precisa. A borracha que a gente pode usar para apagar alguma coisa, ou a gente pode deletar quando a gente seleciona. Vamos supor que eu quero apagar essa região, então eu vou selecionar e vou deletar. Pronto, deletei essa parte e essas linhas. Essa ferramenta de lápis, quando a gente está desenhando, essa desenha à mão livre eu praticamente não uso, então a gente realmente não tem tanta utilidade. Arco às vezes a gente usa, quando a gente precisa realmente criar vamos imaginar que essa edificação, uma parede dela é curva, então a gente vai ter que fazer o desenho dela com arco. O retângulo, a gente usa muito o retângulo, as outras só se a gente for fazer algum desenho específico. O push-pull, que é esse de empurrar e puxar, a gente sempre vai usar ele para poder fazer exatamente as elevações. A ferramenta de mover, quando a gente quer levar algum objeto para algum lugar. A de rotacionar, que é essa que eu expliquei, quando eu quero rotacionar um elemento que eu trouxe lá da internet para encaixar ele aqui dentro do meu desenho. A ferramenta de escala, quando eu quero aumentar ou diminuir alguma coisa. A ferramenta de pintura, essa a gente sempre vai usar exatamente para dar todos os materiais que a gente tem aqui no nosso desenho. Essa ferramenta de orbitar, que é para a gente visualizar o desenho de várias posições, né? Se eu quero ver o desenho nessa posição ou em outra. De pan, se eu quero movimentar ele aqui dentro da minha tela, e os de zoom. As outras são outras coisas que não cabem nesse mini curso, né? Porque ele tem um prazozinho curto. Agora, outra coisa que é importante que eu vou mostrar para vocês, a partir de outro arquivo, deixa eu abrir o outro arquivo, é que a gente consegue fazer alguns estudos a partir de desenhos prontos aqui dessa janela, que eu faço muito isso, porque me ajuda muito na hora de fazer testes mesmo com os programas. Então, eu posso procurar aqui casa,
e eu vou encontrar alguns projetos prontos que eu consigo baixar. Eu vou mostrar só um modelo de um outro que eu já utilizei, que já veio pronto e que eu utilizei como teste para fazer uma renderização, que é esse modelo aqui. Então, o projeto já veio pronto de lá e eu consigo ver o que a pessoa utilizou. Ela colocou carro, ela colocou pessoas, ela também fez aqui uma piscina, colocou um mobiliário, o mobiliário lá de dentro está todo no branco para destacar só a arquitetura e não a parte de dentro aqui do mobiliário. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa introdução às ferramentas do SketchUp, e a gente se vê no próximo mini curso. Muito obrigada!